Olá, meu nome é Arthur e o grupo agora estará apresentando um trabalho sobre o controlador Deadbeat. Aqui estão os integrantes, eu, Arthur Henrique, João Pedro, Eduardo Perotti, André Barbosa e Caio Nunes. Os tópicos que serão apresentados. Agora falando uma ideia do que é o controlador Deadbeat. Ele vai funcionar em sistema discreto, porque ele vai ser um sinal digital. Então, diferente de um sistema que vai funcionar no tempo contínuo, ele vai conseguir atingir o valor de referência dele depois de N passos, porque ele é dividido, né, em N passos, como se fossem que estão separados pelo tempo de amostragem igual entre eles, e não é um sistema mais contínuo. Então, quando ele atingir o último passo, ele vai conseguir cravar no valor de referência que ele quer, que ele deseja, diferente do sistema contínuo que precisa ali tender a um limite finito, por exemplo, ou então a outro tipo de limite. Como que funciona isso? Ele vai executando batidas, por isso que chama deadbeat. Pode ser uma tradução ali de batida seca, que ele vai executando batidas e o valor do erro ele vai tendendo ao valor oposto que ele estava tendendo. Tipo, se o erro está indo maior que zero, o controlador vai dar uma batida e o erro vai diminuir e vai ficando nessa. O que pode causar oscilações, que é ruim, né? Porque vai ter oscilações na saída. Aqui está um exemplo, porque ele vai causando batidas nas amostras, né? A amostra subiu muito, ele bate, ela desce, desceu muito, ele bate, e vai causando essa oscilação aqui na saída, que é possível ver até mesmo quando ele está mais ou menos ali no valor de referência dele que ele quer, né? Que ele está mais constante ali. A oscilação começa a ser menor, mas ainda existe. Então, para matar essa oscilação, é preciso matar a dinâmica da planta. Essas oscilações são chamadas de intramostras. Então, o que você faz? O sinal UKT precisa ser constante após N passos. Ele tem que, a malha ali, a planta tem que ser causal, que é depender dos valores presentes ou passados. Sistema de malha aberta tipo 1, que garante erro estacionário zero. E também estável, né? Os polos zeros têm que estar dentro do círculo unitário. E antes de passar para os modelos matemáticos, a gente fala da discretização, porque o nosso sistema tem que estar discretizado. Aqui é ele discretizado e aqui são o tempo de amostragem, né? Entre os N amostras. Para isso é feito ali a transformada Z ou então outros métodos de discretização, como Euler para trás, que garante a ordem zero e a estável em S e instável em Z. O para frente, que é a mesma coisa ali do Euler para trás na questão de garantir a ordem zero, mas ele é estável em Z e instável em S. E a trapezoidal, que garante a ordem zero também e mantém as características de S e Z. E a gente vai mostrar um exemplo aqui que vai utilizar o ZOH, que é o Zero Order Hold. O Zero Order Hold ele vai manter o sistema constante durante um tempo, que é o que a gente estava falando ali, quando ele executa as batidas até que vai ficando constante em um único valor. Ele vai cravando no valor de referência. Essa é a fórmula dele aqui. Ele precisa passar então, o sistema, a planta para o plano Z. Então a gente já vem aqui pela multiplicação de Z e pela conversão, né, que é feita. E aqui a nossa planta no tempo contínuo que vai sofrer essa discretização. Dando seguimento, então, à explicação do nosso trabalho, falarei agora sobre a parte da teoria de como funciona o deadbeat. Dando uma breve motivação para o nosso estudo, ao longo da disciplina, vimos diversos controladores de tempo contínuo e como cada um deles poderia resolver os problemas os quais eram propostos. Contudo, e se um dos problemas necessitasse que o valor de referência estivesse um tempo finito para a nossa planta? Então, os controladores em tempo contínuo não seriam os melhores para essa resolução. Dessa forma, precisaríamos dos controladores em tempo discreto, uma vez que o tempo discreto nos garante tal característica para sua resolução. Dentre os possíveis controladores, nós iremos utilizar aqui para o nosso estudo o deadbeat. Então, para a construção da equação do nosso controlador, nós devemos entender o que é o controle por modelo de referência. Esse tipo de projeto
é necessário que definimos uma função de transferência em malha fechada de referência, ou seja, o nosso controlador ele vai funcionar perfeitamente para as condições propostas. Contudo, caso haja alguma alteração no contexto que ele está inserido, a partir da aplicação do projeto, ele pode não funcionar de maneira adequada. Então, para utilizarmos esse tipo de controlador, devemos garantir que o contexto no qual ele está inserido não haja alterações, para que ele funcione de maneira adequada. Então, dado o sistema digital a seguir, então R, a gente tem aqui o nosso somador, então aqui a gente tem o nosso erro entrando no nosso controlador, temos aqui a nossa referência ao dizer, passado para a nossa planta e a nossa saída. Então, fazendo a função de transferência em malha fechada do nosso sistema, temos que o nosso y dizer sobre r dizer é igual à nossa função de transferência em malha aberta, 1 mais a nossa função de transferência em malha aberta. Para o nosso caso, nós utilizamos como a função de transferência de malha fechada de referência z elevado a menos k, onde k é a ordem do nosso sistema. Então, fazendo as devidas manipulações algébricas, chegamos que a equação do nosso controlador é igual a 1 sobre g de z, que multiplica t de z sobre 1 menos t de z. Fazendo a substituição do t de z por z elevado a menos k e fazendo as devidas manipulações, chegamos na equação final do nosso controlador, sendo 1 sobre g de z multiplicado por 1 sobre z elevado a k menos 1. Então, a partir da nossa equação, nós iremos descobrir qual será a equação do nosso controlador. Para que o nosso controlador funcione de maneira adequada, devemos garantir alguns pontos, sendo eles a causalidade do nosso sistema, uma vez que, se o nosso sistema é não causal, nós iremos começar a prever o futuro, né? É uma das características. E isso se dá justamente pelo número maior de zeros em relação aos polos. Então, a gente não pode ter esse tipo de característica. O número de polos tem que ser maior ou igual ao número de zeros. Normalmente, se usa o número de polos igual ao número de zeros. Ademais, precisamos também garantir a estabilidade do nosso sistema. Então, precisamos olhar o mapa de polos e zeros para ver, nesse caso aqui, se os nossos polos estão contidos dentro da circunferência unitária, né, do nosso mapa de polos e zeros em sistemas discretos. Ademais, outras características importantes de se citar, analisando a equação do nosso controlador, podemos dizer que o controlador deadbeat é equivalente a colocar todos os polos de malha fechada em z igual a zero. Ou seja, o que nós iremos fazer é justamente anular a dinâmica da nossa planta em determinados pontos. E esse tipo de característica é importante para a gente não ter a presença de interamostras durante as variações no valor da nossa referência passada para a planta, como foi visto anteriormente na nossa introdução. Olá, meu nome é Eduardo Perotti e hoje eu vou dar um exemplo bem rápido de controlador deadbeat. A gente tem uma determinada função de transferência em malha aberta, que é g de s, e a gente quer projetar um controlador digital supondo que tenha 1 segundo. A primeira coisa que a gente tem que saber é a função de transferência do zero order hold, da nossa equação de ordem zero, né? Que ela é dada por isso aqui. Então, a gente tem a Laplace aqui no tempo, vai ter esse resultado. Bem, a nossa função de transferência do sistema é a nossa GH de Z. Ela é dada pela zero order hold vezes a G de S, que o enunciado deu da planta. A gente pode fazer algumas alterações algébricas já ir resolvendo, que a gente sabe que Z é igual a ST. Então, resolvendo aqui para fora, a gente tem 1 menos Z menos 1, porque Z menos 1 é igual a E elevado a menos ST. E nosso T é 1. Aqui, a gente vai ter a multiplicação dos denominadores. Então, multiplicou aqui. E, novamente, o numerador pode sair para fora, agora como Z menos 2. Na próxima equação, a gente precisa ver uma tabela de transformada Z, para resolver. Então, essa aqui é a nossa transformada Z tabelada. E a gente tem essa equação aqui, que é a nossa equação anterior. Só que ela não fica fácil da gente achar o nosso A aqui. Então, a gente vai dividir tudo por 10 aqui, que vai ter esse resultado, para a gente achar o nosso A sendo igual a 1, para poder substituir aqui dentro e só multiplicar para a gente achar a nossa GH de Z. Então, a gente tem a nossa GH de Z aqui já multiplicada, porém, a gente ainda tem que fazer a equação do nosso controlador deadbeat, que é a função discretizada de Z, ela vai ser 1 sobre GH
vezes TZ, 1 menos T de Z. A gente sabe que essa equação aqui, ela vai ser o inverso dessa, né? Porque é 1 sobre GH. E o TZ, 1 menos TZ, que nem os meninos já falaram, vai ser 1 sobre ZK menos 1. Sendo que esse K aqui, a gente pode escolher um valor que tem que ser, obviamente, adequado para o sistema. E no nosso caso, esse valor ele tem que ser maior ou igual a 3. Porque a gente quer controlar o sistema e quer que a gente quer uma resposta ao degrau unitária a partir dos 3 segundos. Então, assim, o nosso Z poderia ser maior ou igual a 3, não teria problema, mas no enunciado a gente decidiu escolher 3, no grupo. Então, a gente vai substituir ali com 3, substituiu, fez a multiplicação e encontrou essa equação. Então, aqui a gente tem um diagrama de blocos exemplificando isso, em que a gente tem as nossas entradas e saídas, a nossa equação discretizada e a nossa equação nossa função de transferência do sistema, que é a G de H. E a gente também fez no MATLAB para plotar os gráficos e a gente não tem nenhuma dúvida, né? Para ver se o nosso sistema a modelagem está adequada. Então, a gente vendo aqui a nossa resposta ao degrau, ela está exatamente nos 3 segundos, ela está correta. Na amostragem, a gente vê que está tudo certinho. Porém, se a gente fosse ver na vida real, a gente teria pequenas oscilações aqui. Porque isso aqui, na realidade, não é tão reto. Então, tá certo, mas a gente tem essa ressalva de que o comportamento dela é mais oscilatório. O nosso sinal de controle aqui, a gente vê que ele é muito grande. Se a gente for olhar o nosso MATLAB, aqui ele está próximo dos 11. Então, isso é muito ruim. E isso é uma característica de um controlador deadbeat. O controlador deadbeat, ele tem esse sinal de controle, esse esforço inicial muito grande, o que pode não ser adequado para muitas aplicações. Essa é uma das grandes desvantagens dele. E por causa disso, existe um outro controlador que também é deadbeat, ele é uma variante, digamos assim, que chama controlador Dahlin. O controlador Dahlin, ele tem essa curva aqui mais suavizada, ela é menos brusca. Então, ele exige um menor esforço inicial, o que para determinada aplicação pode ser mais interessante. E por isso que é sempre bom a gente entender para que a gente vai utilizar o nosso sistema. Bem, os meninos vão dar continuidade. Agora eu vou falar sobre aplicações do controlador deadbeat. A primeira aplicação pode ser vista na figura de cima da direita. Ela envolve um conversor buck, que é um conversor utilizado em eletrônica de potência para abaixar a tensão, né? E a gente pode ver que, através do controlador deadbeat, é possível realizar uma realimentação com o intuito de melhorar a tensão que vai ser retirada na saída, né? Porque acaba que esses conversores têm alguns problemas de descasamento e isso, se for feito em malha aberta, pode gerar algum problema na hora do desenvolvimento. Você pode calcular alguns parâmetros e quando você for realizar o teste, você ter uma resposta que não era desejada. Assim, com a amostragem do sinal e através de um conversor AD, a gente pode utilizar um controlador deadbeat para realizar este controle do chaveamento do MOSFET. No exemplo de baixo, a gente pode ver um retificador trifásico, né? E aí a gente pode utilizar o controlador deadbeat também para realizar ali o chaveamento desses IGBTs. Bom, pessoal, e agora falar um pouco para vocês das vantagens e desvantagens da utilização desse tipo de compensador. A primeira delas é o baixo custo de implementação, comparado com os outros tipos de compensador que nós temos no mercado. O erro em regime estacionário, que o tipo de controle que ele faz proporciona, né? Cravando a saída no valor de referência, que é uma característica muito boa, e a capacidade computacional, que com a evolução dos computadores e o poder de processamento deles aumenta muito mais aí, principalmente se tratando de ser um controlador digital. Agora, tem algumas questões que devem ser olhadas com um pouco mais de atenção. Ele tem um alto valor de ação inicial de controle, que é uma característica que não é desejável, e ele requer um estudo muito mais minucioso dos processos físicos quando a gente compara com outros tipos de controlador. Isso porque ele pode saturar algum atuador do processo, justamente por causa de questões físicas do atuador não conseguir atender aquilo que o controle proporciona. E por fim, aqui estão nossas referências de todos os artigos, livros e vídeos que nós utilizamos para construir essa apresentação. E no mais, muito obrigado pela atenção.